Vamos lá, eu já vou. Pronto, Vanessa, você tá que tá, hein? Terceira vez que a gente volta, terceira vez você é a primeirona. Oi, Ju, voltando. Vera, Sabrina, Tamara. Vamos lá. Vanessa sempre a primeira, cara. Olha só, não é a corrida do Outubro Rosa não, amiga. Ó, ela entrou e acenou, hein? Melhorou? Eu acho que o problema é quando a doutora... É o fone que a doutora Patrícia não tá usando. Porque, ó, estão conseguindo entender minha voz bem, não é? Vamos ver. Vamos torcer para que ela tenha encontrado o fone dela. Doutora Patrícia. Ó, está legal. Oi, Selma. Ó, tô com eco? Tô com eco. Ah, é seu fone, é doutora seu fone, Patrícia. doutora Patrícia. Não, começou agora. Começou agora. Eu tô sentindo, eu tô ouvindo meu eco. Eu tô ouvindo meu eco, coração. Tá me ouvindo, doutora Patrícia? Me ouvindo, doutora Patrícia? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Gente, eu acho que o problema é o fone. Que nós não temos, não estamos encontrando de jeito não rola. nenhum. Não tem jeito, gente. Vai ser com eco. Porque quando eu estava falando, sem a doutora Patrícia ter entrado, tava ok, né? Aham. Agora com eco. Tamara. Vocês vão ter que escutar duas vezes. Vocês conseguem levar dessa forma? Com eco, vocês conseguem? É muito ruim para vocês escutarem a minha voz de taquara arrastada. Já procurei em todos os lugares do planeta. Não acho. Esquece. Vamos tocar o barco. Então vamos lá. Bom, vamos começar então. Para quem está entrando agora, sabe o que a gente pode fazer, Ju? Eu estou escutando perfeitamente. A gente pode ir conversando, você fala mais lentamente. E se alguém tiver alguma dúvida na pergunta da Jo, eu repito a dúvida e aí a gente vai falando. Beleza. Fechado. Haja naturalmente. Sou eu. Naturalmente. Manda ver. Então, um outro assunto que é bastante discutido entre as nossas rodas de conversa e virtualmente também é a soja. Tem essa coisa da soja e paciente de câncer de mama não se cruzarem, não ter uma boa relação. Isso é verídico ou isso já caiu por terra? Pois é, meninas. A Jo está perguntando sobre a soja ser possível para uso para mulheres, para pacientes oncológicas ou não. Como vocês sabem, tem os tipos e os subtipos de câncer de mama e cânceres femininos. Alguns deles são hormônios sensíveis. Quer dizer, eles têm uma sensibilidade maior a hormônio, né? Mas, Renata, tá ruim o da Jo, o meu tá dando para ouvir, não é isso? Isso, Miceia, por conta do estrogênio. E aí, a soja também é uma mobilizadora hormonal e também funciona de forma muito mais leve, natural, como também um mobilizador hormonal. Então, certo seria, para aquelas mulheres que não são hormônios sensíveis, podermos utilizar a soja. E naquelas hormônios sensíveis, melhor não. Claro que a quantidade de soja que nós ingerimos aqui no Brasil é ínfima, se a gente for comparada com países que fazem alto consumo de soja. Mas eu com soja sou completamente... Eu ainda prefiro, principalmente para aquelas mulheres que são hormônio positivo, que não utilizem soja, né? E naquelas que não são hormônio positivos, só se for uma mulher que já tem realmente essa marca de consumo alimentar via soja,
que tem aquele padrão, ou é vegetariana ou é vegana, e busca mais essas fontes, ok, eu vou avaliar. Mas, no geral, assim, eu prefiro, principalmente para aquelas hormônio positivos, evitar. Só que sem muita neurose, por exemplo. Eu tenho uma paciente que veio até a mim com uma cápsulazinha de café, daquelas de cafeteira, e mostrou que tem alguns tipos que tem lecitina de soja para o espessamento daquele café. Se você for consumir esse café de vez em quando, da cápsula, porque também a gente andando com Patrícia Reis, sabe que o ideal é um café coado, 100% arábica, especial, tal. E de vez em quando você tomar o café em cápsula, que é espessado, ok. Agora, se você for uma consumidora muito ferrenha de café em cápsula, que tem a lecitina como espessante, também é melhor a gente sair dessa rota, sendo você hormônio positivo, né? Acho melhor sair dessa rota. E uma outra coisa que a gente tem que discutir também, Jô, é que a soja brasileira é transgênica, né? Existe a transgenia, a modificação, onde não se respeita o que é da terra para que faça da melhor forma a terra, né? Então, mexem ali na soja para que ela tenha uma produção maior, né? E a gente hoje é um grande exportador de soja, também graças à transgenia. Então, uma outra questão também, será que vale a pena a gente ficar fazendo o consumo de soja constante? Saiu agora uma diretriz, né, da Sociedade Americana Oncológica, foi essa semana, quem me mandou com muito orgulho, quem me mandou foi o Dr. Gilberto Amorim, essa diretriz, colocando e se pontuando frente quais são os hábitos alimentares que nos seriam para prevenção, né, de câncer. Pediram para diminuir o consumo da carne vermelha, não necessariamente retirar a carne vermelha, um consumo moderado. E aí, naquela mulher que tem o hábito de comer a proteína de soja, caso ela não seja hormônio positivo, a gente pode até pensar em colocar a proteína de soja como uma fonte proteica, né? Aí, né? Doutor Gilberto Amorim, ele é incrível, né? Como ele é incrível, como ele tem... Vocês têm visto e acompanhado a quantidade de live que ele está fazendo? Sim, ele fez uma live semana passada. Isso, ele vai, ele aceita e pode estar discutindo com outro profissional, mas quando ele abre a boca para falar, o quanto ele sabe, a tranquilidade, como ele transita, uma facilidade tão grande na oncologia, é lindo de ver, né? Ele mandou a diretriz, eu botei no Telegram do Conut On, e escrevi, a Jo, que gosta de descrição, eu escrevi assim, a descrição. Sabe aquele dia que tá tudo normal e de repente você recebe uma mensagem no meio da tarde, ou um oi, ou um boa tarde, aquilo é tão gostoso? Foi o que a gente recebeu, não fui eu que recebi, ele não mandou uma mensagem pessoal para mim, ele mandou para a Suzy, que trabalha comigo no Conut, né, que responde pelos WhatsApps e tal, e aí ele mandou para ela que tinha acabado de sair aquela diretriz. Então, é tão assim, é aquela coisa, estou pensando em vocês, né? Tipo, poxa, estou participando de um congresso de nutrição, acabei de ver isso aqui, vou mandar para eles. Gente, quanta generosidade, é aquela coisa de você ser lembrado, né? Então, esse é o posicionamento deles. Se a mulher não for hormônio sensível, acho que a gente dá para utilizar alguma coisa assim de soja, mas sem grandes exageros, até por conta dessa questão dos transgênicos. Ok. Planeta dos Caras perguntou, e o óleo de soja? Pois é. Planeta, na verdade, seria meu marido, aí a gente volta a discutir sobre a soja ser transgênica, né? E aí a gente tem muitas dessas sementes que são prensadas a frio para os óleos também da mesma forma. Quando o paciente me pergunta, então eu vou cozinhar com o quê? Eu vou cozinhar com óleo de soja, óleo de girassol, óleo de algodão, tem óleo de tudo quanto é coisa, né? Particularmente, eu acho uma excelente jogada a gente cozinhar, preparar os alimentos com azeite,
Aí você compra 2 tipos de azeite. O azeite normal e o azeite extra virgem. O extra virgem, que é até mais caro, você guarda para consumo cru, sobre as saladas, enfim. A estrutura dos anéis, dos ácidos graxos, da gordura do extra virgem, ela quebra mais facilmente no calor. E aí usar o azeite comum para preparar os alimentos. E vocês vão utilizar uma quantidade pequena, que o azeite é mais caro, tal. E aí falam, mas se colocar o azeite no calor, vai estragar o azeite. Não, ele tem uma tolerância X ao calor, para não romper as suas moléculas e saturar, certo? Então, para aquele refogado, aquele tempo que você coloca para refogar um arroz ou para fazer uma pipoca, aquele azeite vai tolerar aquilo dali e dá para você pegar e preparar. Agora, para fazer fritura, a gente não indica fritura mesmo, né? Então, a gente não vai fritar no azeite. Então, para esse consumo no dia a dia, eu acho melhor, planetas, havendo a possibilidade de fazer o uso mesmo do azeite. Aí uso o azeite comum e aí guardo o extra virgem para as saladas. E aí a gente pode colocar dentro do azeite extra virgens compostos que vão fornecer para aquele óleo, para aquele azeite, né? Substâncias que são liberadas ali naquela gordura. Por exemplo, você pode colocar uma cúrcuma, você pode colocar orégano. Eu, particularmente, prescrevo nos meus pacientes para botar 2 dentes de alho dentro do azeite, porque aí aquele azeite vai ter uma ação mais antibacteriana, antifungicida. Se for usar um alecrim, pode usar um alecrim fresco, mas tem que desidratá-lo no forno. E aí fazer um preparo de um pré-aquecimento, um pouquinho de azeite para terminar de colocá-lo, até para que não haja contaminação por fungos, enfim. Então aí você fica com essa dupla funcionalidade do azeite junto com essas ervas que não são só aromáticas. Tem ações e propriedades ali que vão ser liberadas no azeite. Aí você vai consumir cru sobre as suas saladas, sobre os seus cereais, ali nos germinados dela, vai ficar, e ó, fica delícia. Dica dos meus pacientes, eu iniciei essa alquimia no azeite, pedindo para colocar no vidro de azeite 4 dentes de alho. 4 dentes de alho, 2 ramos de alecrim, orégano e cúrcuma. Só que aí, como vocês sabem, os meus pacientes fazem quimioterapia, a grande maioria deles. Eles começaram em um dado momento, porque aí o alho, até você terminar com uma garrafa de azeite, demora pra caramba, né? Então o alho vai liberando mais sabor. Então chegava um determinado momento que eles não estavam tolerando mais aquele sabor muito forte do alho. Para quem curte, né? E não tem esse problema, né? É o sabor na boca, assim, mais forte, mais agudo do alho. Ele cru, ele é fantástico, ele libera alicina. Tem até um trabalho chinês falando de alguns antivirais nessa época de Covid aí. E aí estudaram um monte de ervas, como ervas, alecrim, salsa, coentro, aí veio o alho junto, e viram que muitos desses elementos têm o mesmo efeito antiviral de algumas medicações. É um estudo chinês. Então, se a pessoa gostar de um tom mais forte, bota 4. Mas eu e meus pacientes chegamos na receita de 2 dentes de alho e tá todo mundo feliz usando o azeitezinho com 2 dentes de alho. Delícia. Eu já pego esse gancho e que essa pergunta, né, estava aqui incluída. Adriana, desculpa, a Adriana Policena é uma paciente minha, que quando eu fui fazer o recordatório de 24 horas, a bicha já toma shot de alho cru, minha filha, de manhã, ela já acorda preparada. Nossa, tipo você, assim, que eu venho com café, você vem com negócio germinado, entendeu? Veio com cambela e querendo tirar onda, você, pá, joga o germinado. Foi a Adriana, porque aí a alicina, ela é mais liberada quando crua. Se a gente aquecer o azeite, a gente perde essa propriedade. Então aí, o shot corajoso da Adriana pode ser cru,
aquilo que eu falo, eu prefiro fazer o alho cortadinho no tomate, no manjericão, né, para fazer aquela caponata, ou dentro do azeite. Tá. Pegando essa parte, esse gancho de cozinhar com óleo, com azeite e tal, hoje em dia a gente tem escutado, né, o retorno da banha de porco. Isso realmente procede, não procede? Tem gente que hoje em dia diz que é melhor cozinhar com a banha. Situa a gente nessa confusão, por favor. Câncer de mama 01 tá querendo saber como é que fica o hálito do alho, né, minha filha? Então vamos perguntar aí para Adriana, né? Porque eu não estou praticando beijo na boca, então não estou sabendo muito bem. Estou assim precisando saber, entendeu? Dessa coisa. Você foi muito avançada. Você foi muito avançada neste momento. Isso é uma agressão. Ela tá casada, ela dá uma escovada. Peraí, Maria. Ó. A banha, né, voltou com a força total agora, o consumo da gordura de porco. Ela é interessante, pode ser utilizada, mas eu tenho a seguinte questão. Essa banha de porco comprada no supermercado são daqueles animais que são criados para isso, né, para abate, enfim. São alimentados com rações que têm grande quantidade de agrotóxicos. Ou são criados em regiões onde há pulverização de agrotóxicos na redondeza. A gordura, toda a gordura nossa corporal, ela é aderente à toxina, né? Quando a gente ingere uma quantidade alta de agrotóxicos, né, parte disso vai para dentro da nossa célula de gordura. Então, esse porquinho e essa banha, esse porquinho criado dessa forma, dentro dessa banha tem agrotóxico. E aí é um questionamento, será que vale a pena, né? O ideal de consumo de gordura é uma quantidade diminuída de gordura no dia a dia, né? Não é uma quantidade alta de consumo de gordura. Então, para um preparado, por exemplo, tem pessoas que usam para fazer empadão, né? A banha de porco. Não é isso, né? A banha, gente, não é gordura hidrogenada, né? É outra coisa. Já é manteiga. Então, é uma concentração muito maior de gordura. E a gente aqui estamos, né, em amigas do peito, então estou considerando, temos câncer de mama 01 presente aqui também, estamos falando com mulheres que têm problemas oncológicos que envolvem as mamas. E aí o consumo de gordura elevado também está relacionado com uma predisposição maior ao câncer de mama. Então, a banha de porco, eu tenho um pouco de questão em relação a isso, essas compradas em supermercados, enfim. Já aquela banha de porco, igual eu tenho lá na casa do meu pai, né? Que meu pai tem roça. E aí que tem um porquinho dele lá, que é criado lá, bonitinho, blá, 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 e muitas pessoas que estão nos ouvindo têm essas fontes, sabe? Tem gente que consegue, enfim. Ok, lembrando, nada para fazer fritura, gente, que aumenta muito o conteúdo lipídico, satura ainda mais a gordura. É para fazer refogado, refogar o arroz com um pouquinho de arroz. Arroz não tem que brilhar, não, gente. Só a gente que tem que brilhar na vida. Sabe quando você vai almoçar na casa da pessoa e aquele arroz está brilhando? Cheio de gordura. Bota pequena quantidade, né? Faz um refogadinho de alho, enfim. Eu acho mais interessante, né? E cauteloso. Bom. Ótimas dicas. Estão aí. Cadê aqui? A Eliane fez um comentário. Tem metástase óssea. Fui em uma nutróloga e ela passou vários medicamentos. Cúrcuma, vitamina D e glifage. Ela disse que glifage ajuda no controle de metástase. O que acha? Não, o que acontece? Ela metabolicamente deve ter visto que você tinha uma descompensação aí. Ela pensou nesse link do uso do glifage para minimizar o contato de possíveis células que são mais
que consomem mais glicose para o seu interior. O câncer é um exemplo, né, de uma célula ávida por açúcar, né? E aí ela colocou o Glifage na sua prescrição. Quanto às vitaminas, ela usou o complexo B de bola, não foi isso? Vitamina B, não é, Ju? Foi isso que ela falou. Vitamina B de bola e C, não foi isso? Foi que ela falou da cúrcuma. Cúrcuma, sim. Isso. Cúrcuma, ok. O nutrólogo, gente, ele é o médico. Qual a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo? O nutricionista fez faculdade de nutrição. O nutrólogo fez medicina e fez uma especialização em nutrição. Então, ele faz um plus aí depois da medicina. Por ele ter feito medicina, é permitido a ele prescrição de medicações. Particularmente, eu não curto o uso do Glifage para esse controle metastático, porque a partir do momento que você apresenta uma medicação para o seu corpo passa a ficar dependente daquela medicação. É mais um que você vai precisar para fazer os seus controles glicêmicos, né? O Glifage, ele ativa as células do corpo para receberem a glicose e resolverem a situação ali. Desconfio que você possa ter um caráter hiperglicêmico, com uma glicemia um pouquinho ticada. Normal 99, você podia estar com 100, 101, 105, 102, batendo alguma coisa dessa forma. E aí ele pensou em utilizar o Glifage. Mas é uma das estratégias, né? Muitos nutrólogos usam o controle glicêmico para fazer, mas o nutricionista não pode, né? E aí a minha questão não está nem em relação a isso. A minha linha é aquela linha que pensa em comida, em coisa natural, e em você tomar o menos cápsulas possível. E aí você, passando a acostumar o seu corpo com isso, é mais um remédio que você vai ter que tomar. Então, para fazer com que o controle glicêmico aconteça, trabalhar, lembra que foi a nossa live da semana passada, com uma carga glicêmica diminuída, diminuir um pouco essa carga glicêmica, que vai ter uma boa resposta. Muitos de nós precisam de vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, elas deixam as nossas células mais sensíveis à captação energética e em utilizar aquela energia no seu meio intracelular. E aí, alguns pacientes fadigados, cansados, anemiados, têm a indicação da gente utilizar o complexo B. Então, é interessante a gente utilizar. Cúrcuma, idem. Se forem comprar cúrcuma em pó, né, aí nas casas de produtos naturais, saibam que a cúrcuma, ela é cor de telha. Ela é cor aqui, ó, parecida com um pontinho aqui do meu lenço. Em alguns lugares, tem gente vendendo cúrcuma quase que amarela, até que foi bom eu ter esse lenço aqui. Quase que amarela. Muitas pessoas, agindo de má fé, colocam fubá misturado à cúrcuma. E o quanto a gente precisa da cúrcuma no nosso dia a dia, que a gente tem interesse de fazer prevenção em oncologia ou utilizar durante o processo oncológico. Então, tem que ser uma cor mais terrosa. Ou a própria raiz, para você ralar. Ou se você preferir cápsula, tem alguns pacientes que se queixam de dor gástrica. Quando fala, tô com dor na boca do estômago, desconforto. Pode ser da cúrcuma ou da cápsula que está sendo utilizada. Então é só você ficar ligado. Se você começar a sentir isso, começa a desconfiar que pode ser dela, né? E aí, passou aí rapidinho, as pessoas perguntando de vitamina D. Para mim, o fundamental, principalmente para esse período pandêmico que a gente está, a vitamina D de dado é que tem que todo mundo dosar. Estando baixo, a gente começar com suplementação semanal ou diária, rapidamente, para ontem. Fez o exame, saiu o resultado, já vamos começar a suplementar. Tá. Partimos para a próxima? Uhum. Então vamos lá. O que é indicado para evitar inchaço constante e refluxo? E essa mesma pessoa disse que ela gosta de leite, iogurte e a digestão dela é péssima quando consome. O que ela pode fazer para substituir? Moça,
Você me perguntou e já respondeu, não? Presta atenção como você já responde a você. Quando a gente tem... São duas questões, né, separadas, né? Ela fala de inchaço, e aí eu não sei se você está acima do peso. Refluxo também está relacionado com sobrepeso e obesidade. Por quê? A barriga aumenta, a roupa aperta, aí a gente enfia dentro da roupa, pressiona o estômago, e aí o líquido reflui mais facilmente. A gente tem uma relação de refluxo com sobrepeso e obesidade. Tomar muito cuidado, o ideal é fazer algum exame para que o médico veja se há somente um refluxo ou se há uma hérnia de hiato ou uma hérnia de deslizamento. O que é isso? Tem pessoas que comprimem tanto o estômago que, por compressão, a parte de cima do estômago, que é aquela voltinha, pula e fica quase lateralizada ao esôfago. É uma hérnia de deslizamento. Então, o paciente vai ter realmente esse desconforto. Não sei quantos anos você tem, mas quanto mais jovem a gente vai ficando, mais a gente vai ficando sensível. Quimioterápicos tornam e deixam vocês um pouco mais sensíveis nas produções enzimáticas pancreáticas, hepáticas. Então, intolerâncias alimentares podem acontecer nesse percurso. Quando eu recebo um paciente que fala para mim, Patrícia, eu estou com refluxo, Patrícia, eu tenho azia demais, eu pergunto, você já notou qual alimento que causa isso daí? Porque isso é muito individual, entendeu, Jô? Tem pessoas que têm azia com pão quente, tem outras que têm azia com pão de queijo, então a história está por aí. Se você gosta de leite e você já associou o uso do leite com o refluxo, é melhor você suspender o uso. O leite gera no estômago um negócio chamado solução tampão, que é o quê? Neutralizar a base ácida do estômago e em rebote, depois de tomar o leite, aumenta a azia e o desconforto. Por isso que antes, quando falava assim, toma leite gelado quando você tem azia. Não, isso vai fazer uma solução tampão. Você vai melhorar imediatamente e depois em rebote você vai ter essa história do refluxo. Então, a gente tem questões aí, sobrepeso e obesidade, né? O leite, particularmente, eu faria da seguinte forma. Primeiro, exclua leites de vaca. Pode manter os derivados, se possível, sem lactose. E observe como você vai ficar. Mas os leites têm uma outra proteína, que é chamada caseína, e muitos de nós, achando que estamos fazendo intolerância à lactose, na verdade a nossa sintomatologia é de intolerância à caseína, né? Então, você vai ter que ir fazendo testes. Geralmente eu faço testes durante 4 semanas. Vamos excluir, aí na segunda semana excluiria outros alimentos, como gorduras, até as farinhas de trigo, a gente pode fazer esse teste, e depois a gente vai reintroduzindo e você vai vendo a sintomatologia. Mas particularmente, quando você fala para mim do leite e você já me responde, me pergunta com essa informação dentro, eu desconfio muito que seja ele. E geralmente somos intolerantes, alérgicos, a coisas que a gente gosta muito, tá ali dentro da nossa prática. E já é uma intolerância, não é uma coisa que surgiu ainda. Dietinha, comida mais saudável, comida que eu não gosto, né? No hospital a gente fala assim, dá uma dieta leve para o paciente, né? Dieta leve é algodão, né, minha gente? Mas uma dieta leve, menos fibrosa, talvez, porque até as fibras cruas, se tiver muita fibra, isso pode fazer algum desconforto gástrico, e aí depois a gente vai reintroduzindo para ver como é que você fica. Pronto, tá respondida aí, amiga. Amiga do peito. Então vamos para ela ainda tá inchada. Quer que eu fale? Ela tá inchada, tá certo. É bom que já mais uma coisa. Esse inchaço, se você estiver sentindo o corpo todo, você também está comprimindo essa região abdominal por conta desse edema, por conta desse inchaço.
Se você está usando corticoide, né, os corticoides muito utilizados no preparo quimioterápico, né, para minimizar a possibilidade de vocês fazerem alergias durante a infusão do quimioterápico, também vai fazer, ele puxa a água para o meio, né, para dentro da célula, para o meio intracelular. Então, a gente tem que saber, se você estiver tratando, se você estiver em quimioterapia, não tem como a gente fazer grandes atividades depuradoras e detoxicadoras. Por quê? Acho que ela A gente finalizou há pouco tempo. A gente quer a quimioterapia dentro do seu fígado. Eu preciso da plenitude dela. Lembra, dieta detox, detoxica, tira. Então, se você já terminou o tratamento, terminada, a gente pode trabalhar com chá verde, chá branco, alcachofra é muito interessante, centelhas, cabelo de milho é muito interessante, dente de leão, a gente pode usar isso para depurar aquela história dos sucos verdes, mas tudo orgânico, que a gente quer limpar o fígado, pode trabalhar com isso daí, o menos sal possível. Para quem estiver fazendo quimioterapia, não pode, nas 48 horas antes da infusão, 48 horas após a infusão, fazer nenhum manejo de dieta, detox, de dieta de suco verde, de chá que desincha, não pode. Porque aí você minimiza aquela ação do quimioterápico no seu fígado. E água, gata? Trabalha bebendo essa água aí. Mas ela tem refluxo, não pode beber água junto com a comida, porque aumenta o tamanho do estômago, comprime, reflui. Uma aula. Respondeu além. Tá então já respondeu sobre o chá, que era uma outra. E o que poderia ser consumido, que a paciente que está em quimioterapia pode comer para evitar de perder peso durante a quimioterapia? Assim, acho que cada caso é um caso, né? Mas de forma geral. Entonce. A perda de peso durante todo o diagnóstico em oncologia é comum. E é comum ainda uma perda de peso com característica de perda de massa muscular, massa competente, né? Na aula lá do CONUT, eu vou dar uma aula de cirurgia, e é justamente são as proteínas que fazem essa reparação, cicatrização, enfim. Essa perda de massa muscular é chamada de sarcopenia. Nem todo mundo que está acima do peso não está sarcopênico. Está sim, está com grande quantidade de gordura e pouquinho músculo dentro do corpo. Isso é extremamente comum. Então, na hora que a gente olha um paciente oncológico, não necessariamente se a gente viu um que está com sobrepeso e obesidade, está achando que ele está ótimo. E o outro que está magrinho, tadinho, ele está magrinho. De repente, esse que está magrinho tem mais massa muscular do que esse que está com sobrepeso e obesidade. Então, quando você pergunta o que eu faço, né, para ganhar peso ou não perder, é fracionar bem as refeições. Muito possivelmente você deve estar com menos apetite agora, então é comer pouca coisa, várias vezes ao dia e usar suplemento alimentar. As diretrizes são muito claras, tanto americana quanto europeias, de nutrição integral, né? Para os pacientes oncológicos, que a gente tem que usar suplemento. No seu caso, eu usaria um suplemento que tem carboidrato, proteína, lipídio, vitamina e mineral, que compra na farmácia, né? Faz a consulta com a Patrícia te dá o nome, porque eu não posso dar o nome aqui por conta de questões, eu não posso me vincular com nenhuma marca, né? Dizer a marca, né? E aí a gente coloca esses suplementos ao longo do dia, né? Para que você tenha essa fonte calórico-proteica ao longo do dia para utilização. E proteica para que eu tente te poupar o máximo possível a sua massa muscular. Está relacionado, quanto menos massa muscular se tem, mais se intoxica da quimioterapia. Então, esteja muito alerta com isso. Se você já ligou o sinalzinho de alerta em relação à perda de peso, não sei em que fase do tratamento você está, você tem que ser cuidadoso com isso, alerta, atenta. E que eu falo com o meu paciente, né, no consultório que eu atendo, né, tem um monte de livro de oncologia,
e eu falo com o paciente, tá vendo todos esses livros de oncologia que estão aqui? Nenhum deles está escrito uma frase, força de vontade. Eu sei que vocês passam por período com muita fadiga, sem vontade de comer, a boca machucada, sem reflexo de sede, mas é força de vontade para continuar, é comer, com fome ou sem fome, pequena quantidade, várias vezes ao dia, né? E comidinha, e coisa que tem uma constância ali, um volume nutricional. Não adianta ser gelatina, né? Chá, né? Coisinha que só a Gisele Bündchen pode. Vocês têm que comer as coisas assim mais fortinhas. Comida, de verdade. Tá, vamos para a próxima. Uma meio geral. O que é mais indicado para aproveitar melhor os nutrientes na preparação dos alimentos, dos legumes? Melhor fazer no vapor, melhor cozinhar na água. O que é melhor? Vamos lá. Estou me sentindo no Luciano Huck. Quiz. Ei, garota! Primeiro, né, gente? O ideal seria... Vem aqui porque eu te vejo. Aqui, ela quer te ver, ela quer te ver. Ela mandou um beijo. Tô vendo assim para ver se consigo te ver aqui no canto, ó. Gente, a primeira coisa, eu sei que foge muito à realidade de muitas pessoas e não é uma realidade que eu falo com os meus pacientes, uma realidade financeira. Às vezes o paciente tem grana, mas mora num lugar que não tem acesso aos orgânicos, né? Então, quando você me pergunta qual a melhor forma de preparo, eu acho que a melhor forma de aquisição desses legumes. O ideal é que eles sejam orgânicos, porque aí são livres, né, de agrotóxicos, fungicidas, enfim, aquelas coisas que estão colocando na nossa comida, que tem uma caveirinha na frente, né, dos pacotes de agrotóxicos. Mas eu respeito muito, porque tem pessoas, como eu disse, que não é questão financeira, é questão de acesso, não tem acesso mesmo aos agrotóxicos. Mas a gente vai mudar isso aos poucos, e eu já estou trabalhando para isso, e vamos voltar, quando tudo voltar, pelo menos para a gente começar essa atividade mais forte aqui em Niterói, e depois a gente vai conseguir ir para outros lugares. Primeiro, aquisição. Segundo, o vapor é fantástico, porque mantém as propriedades, mas se você não tiver uma panelinha de vapor em casa, você cozinha com a menor quantidade de água possível. O maior exemplo disso são as repolhudas, né? Brócolis, couve-flor, repolho roxo, repolho branco e a alcachofra, né? Que são os repolhudos. Eles liberam na água os isocianatos. Isocianatos são compostos químicos dos alimentos que são fortes bloqueadores de iniciação, progressão ou evolução tumoral. Então, eu prescrevo uma porção por dia de isocianato, desses repolhudos para os meus pacientes. Então, ou cozinhar no vapor, ou em pouquinha água. Se for cozinhar com um montão de água, pega essa água e cozinha, por exemplo, o arroz com essa água, que ali dentro tem isocianato. Além do que o vapor deixa as cores, né? Fica muito mais ativo aquilo ali, as cores dos alimentos, fica belo, né? A gente come com o olho, né? E fica muito mais bonito, mais interessante para a gente comer. Tem essa ativação das cores também. Bom. Muito bom. Quer falar um pouco mais do seu queridinho café? Quantas vezes ao dia é indicado tomar? Essa relação paciente oncológica e café, enfim, células cancerígenas de café. Pois são trabalhos muito bonitos e trabalhos grandes, sabe, Jô, que tem, né? Quem me colocou nesse mundo do café foi o Dr. Vitor Marcondes, que é um oncologista querido que trabalha comigo. Ele é um cara que sempre foi muito interessado em estudar, né, café, por preferência mesmo, né? E aí, não há muito tempo, saíram grandes trabalhos robustos,
falando que o consumo de café, né, por mulheres minimiza a possibilidade delas virem a ter câncer de mama. E caso tenham câncer de mama, a possibilidade de complicação ou de metástase é menor naquele grupo bebedor, assim eles chamam no estudo, né, bebedor de café, por conta dos compostos fenólicos, né, que tem os compostos químicos nutricionais no café, né, que são antioxidantes potentes. Só que no Brasil, né, o café comum que a gente compra, né, no supermercado, ele é um café que não é um café limpo. É um café grão quebrado com pedaço de milho, pedaço de soja, mato. É uma situação, né? A vigilância sanitária permite que hajam sujidades no café, assim como também na farinha de trigo, assim como também no molho de tomate. E aí, isso não é o café que é aquele indicado para prevenção e utilização durante o tratamento. Os estudos todos são feitos com café arábica, que é o café especial. Hoje em dia o café entrou na moda, então quando você vai ao supermercado, tem a prateleirinha lá, os cafés que são os cafés comuns, e ao lado tem os cafés especiais, são esses, 100% arábica, café especial. Esses sim, são de torra média, e aí muita gente fala, eu não consigo tomar o café sem açúcar, só tomo café com açúcar. É porque a gente está habituado ao nosso paladar a tomar o café de torra intensa. E aí ele é amargo, ele é preto mesmo, certo? Agora, o café de torra média, ele tem um tom mais caramelado, ele não tem essa nota tão amarga, então você vai conseguir sim se adaptar saindo desse seu hábito do café. Quanto ao valor em preço, ele é quase o dobro do comum. Se a gente compra o comum meio quilo por R$10, a gente vai comprar 250 gramas desse aqui por R$10, né? Não acho mesmo que seja o dobro. Eu sou uma cafezeira, todo mundo sabe, eu bebo café pra caramba, mas o café dura, que é uma beleza. Por quê? A gente coloca café demais, entendeu? Agora, antes de te ver, eu fui fazer um café, botei e errei. Eu falei, eita, que ele vai ficar muito forte. Ele fica com um tom marrom claro, caramelado, e não precisa de ser tão forte. A indicação é para o uso do café, nos estudos mostrando, de 2 a 5 doses por dia. Para quem curte, gente, para quem não curte, a gente aqui não tá para sofrer, entendeu? A gente troca esses compostos por outros compostos e vamos tocar a nossa vida. Para quem curte, né? A Três Corações tem café especial, Nilceia? Eu não sei. Se for a marca Três Corações, o cafezinho comum, não é bom, assim como os outros que estão lá na prateleira, entendeu? Sujos pra caramba. Dá um Google e bota imagens, café especial versus café comum. Aí vem a diferença que tem do que eles moem todos lá dentro. E aí, essas marcas, com essa história de ter entrado na moda, já entraram nessa vibes de vender café especial. Então, talvez essa marca aí tenha o café especial torra média, ela falou, mais facilmente. Arábica, 100% arábica. E aí tem maior viagem, depende quanto maior altitude ele for produzido, melhor ainda. Mas aí já são quase viagens astrais. Isso, a gente vai evoluindo. Mas o meu, gente, eu compro no supermercado mesmo, tá? Eu vou ganhar de aniversário um moedor de café, Dr. Vitor Marcondes. Sou louca por Você não tá me assistindo não, mas isso tá gravado. Ai, não tem como fugir. Olha, já estamos aqui com 44 minutos de live, falta muito pouco para acabar. Você quer acrescentar alguma coisa? Quer falar aí do Conute? Quer falar do A Kátia está perguntando se o café solúvel arábica é bom. Existe uma marca de café solúvel arábica orgânico, né? Que é um café interessante, porque ele é orgânico, né? E aí, se a gente estiver falando dessa marca,
Tá tranquilo. Luno, então, a gente está com eco, é nós de eco, mas a gente tá indo devagar, entendeu? A gente está indo trabalhando a empatia, a compaixão, a compreensão. Estilo leitura labial. Isso. Porque a gente já entrou e saiu 3 vezes dessa live por conta do eco. Pois é. E aí estamos chegando na reta final, 45. E os brotos, consegue falar rapidinho a germinação aqui da minha lentilha? O que você fez aí? Diga aí o que você fez. Então, para germinar, eu umedeci, botei um pouquinho de molho por uns 10 minutinhos, escorri, e aí eu coloco aqui lentilha. Tá. Lentilha. Aí pode fazer poucos grãos também, né? E aí eu coloquei, para esse aqui especificamente, eu coloquei papel toalha, umedecido, vou umedecendo. Aí, uma vez ao dia, molho, corro, deixo o papel. E aí vou fazendo isso e ele vai germinando. Depois eu faço uma bela salada e como. Quantos dias? Quantos dias? Então, já tem uns 3 dias. E tá dessa forma. Tá vendo, gente? Ela umedeceu o grão da lentilha, né? E aí botou um papel toalha por cima e ela tá 3 dias cultivando, trocando essa água, né? Drenando e cultivando para o consumo, né? A Kika germina quinoa dentro da água e com as sementinhas germinadas. Toda árvore um dia foi semente. E qual é o poder de ser árvore, né? Dar frutos, dar sombra. Eu amo árvores. A Jo tem que aprender essa parte também. Você já pegou a parte que eu abraço árvores? Que eu achava as pessoas que abraçavam árvores. Depois que eu abracei árvore, o negócio é maravilhoso. Então, toda árvore um dia foi semente. E qual é o poder que a gente tem na germinação? É o poder do novo, desse nutriente cheio de energia vital, fibras, recém-cultivado, fresquíssimo e de tão fácil acesso, né? Então, você está ingerindo aí um conteúdo de fibras alto, mas também um conteúdo de energia vital e de um alimento limpo e energeticamente interessante, porque as nossas células e a gente também vibra. Então, comer comida viva, existe uma outra vibração, né? Eu não vou lembrar do nome do fofinho do jornalista da Ana Maria Braga, Felipe alguma coisa, ele tem um Instagram, ele era da Ana Maria Braga, e ele fala que, por exemplo, a gratidão vibra em tanto de energia, e a gente está triste, a gente vibra muito mais lá embaixo. Então, germinar é um ato simples, é um ato que ela não gastou dinheiro nenhum, a não ser o comprar lá o grão dela, a lentilha, a Kika faz com a quinoa, né? Que é um aminoácido. A quinoa é tão interessante, Kika, que a gente não consegue dar nome a ela. Ela não é um carboidrato, ela não é uma proteína, ela não é uma fibra, ela é tudo isso, né? Tanto é que a NASA utiliza a fibra como um dos compostos de aminoácidos de proteínas para os astronautas que estão em órbita. Então, a riqueza que a gente tem na quinoa, a gente também vai ter no germinado, mas todo respeito à natureza e essa ponte de energia vital que é fundamental. Então, aí, quando falar, fazer a dieta é caro, fazer não sei o que, tal, olha que coisa saborosa que ela vai fazer, né? E que dobrou de tamanho, né? Quantos grãos ela botou ali e ele pegou e encheu. Eu botei uma xicrinha. Olha, uma xicrinha. Olha como ele respondeu para ela com essa jovialidade, com essa concentração de fibra, né, de nutrientes tão novinhos assim. Pois é. E aí, eu vou deixar uma dica também, amiga, aqui bem rapidinho, que o nosso tempo está acabando. Rita Lobo, que a gente aprende tanta coisa também, assim, de coisa prática para o dia a dia, né? Tem hoje em dia, agora nesse período de pandemia, ela está fazendo Rita Help. Tem no YouTube, no GNT, enfim. E aí ensina essas coisas práticas pra gente.
desde, sei lá, higienizar o alimento, como higienizar a tábua de carne, como você preparar e tentar fazer, sei lá, comida, você congelar a sua própria comida, né, quem não consegue mais, né, fazer todo dia, fazer aquela comida fresquinha e tal, mas pra ter a coisa prática, né, que antigamente a gente ia, sei lá, saía final de semana e almoçar e tal, mas pra quem, né, a gente conseguiu organizar isso, então tem lá o Rita Help, dicas maravilhosas, os temperinhos, essas coisas que você falou e a comida boa, comida boa, né? Comida de verdade. Não é nutricionista, mas ela é reconhecida como uma das grandes incentivadoras, né, aos 10 passos de uma alimentação saudável. Ela é reconhecida pelo governo brasileiro como uma pessoa que levanta essa bandeira, né, para os 10 passos para uma alimentação saudável. Por isso que ela usa coisas práticas, mais saudáveis, limpas, e é uma pessoa comida que realmente merece o nosso respeito, sem extremismo, né? Nenhum. Os livros dela são fantásticos, lindos, enfim. Sim, eu curto. Bom, estamos finalizando. 50 minutos. Agradecer mais uma vez. Olha, até tem, mas o problema, né, senão a gente né, fica. 50 minutos e aí vão derrubar a gente. Se marcar uma terça-feira. Se não cai, né? Isso não acaba nunca. Então, não acaba. Meninas, agradecer a todos vocês. Elisa, eu vi que ficou mandando um beijinho aí, todas que pegaram depois. Doutora querida, muita gratidão por te ter aqui. Eu queria fazer o último recorte aqui de uma fala sua linda, depois lá, mas não vai rolar. Então, a fala agora é sua. Olha isso que ela faz, gente. Ela é muito incrível. Não vai rolar, porque vai cair. Só te agradecer. Lembrando amanhã, só uma vírgula aqui. Amanhã tem a nossa live com o doutor Alessandro Grossi, falando sobre cirurgia de reconstrução da mama pós-câncer. E na semana que vem aqui, o link aqui com a doutora querida, vamos falar sobre radioterapia com a doutora Ana Beatriz. Na terça-feira que vem, gratidão para a doutora Patrícia querida. Temos 10 minutos ainda. A gente tá, minha filha, doida. Temos 10 minutos ainda. Né? Obrigada a vocês. Posso fazer o recorte aqui só para dar o tchau? Pode, por favor, adoro. Ação. Se fazer de novo, se renovar, acreditar, escrever uma nova história, acreditar. Pronto. Gente, eu sou uma poeta, né, gente? Depois que eu vejo uma coisa dessa, né? Gente, eu sou muito poeta, gente. Porque eu amo essa publicação 25 de 11/19 que ela fez. Tá vendo? Tava toda trabalhada na ação, gente. Toda trabalhada na ação. Eu agradeço demais, é porque eu amo mesmo trabalhar com vocês. Vocês têm uma energia incrível. Essa troca que a gente tem é o que me alimenta, sabe? Eu estou aqui batalhando por conta do congresso, terminando os materiais, fazendo as minhas aulas, e eu tenho que gravar a abertura do congresso. Gente, eu não consigo, porque eu choro, né? Aí eu fico chorando. Falei, meu Deus, eu não posso chorar, gente. Vamos trabalhar no racional. As meninas estão eufóricas, já se inscreveram. Caraca, gente, só gente boa, né? Só gente boa. Pois é. Olha, a energia da doutora Patrícia é demais. Acho que eu vou usar bem essa blusa, gente, para gravar uma aula minha. Não tá boa? Tá linda. Não, acho que eu vou usar. Tchau, linda, gostei. Diva. Val cabeluda. Gente. Beijo, gente. Muito obrigada. Não percam a abertura do congresso, porque vai ter surpresa para todos vocês, né? Uma parceria linda que eu tenho que agradecer muito a vocês. E é um pouco da explicação por eu chorar, mas eu vou fazer uma abertura assim, bem plena, tipo assim, mulher racional. Não vou chorar. Obrigada, tá, gente? Obrigada. Que agradeço. Gratidão. Beijo para todos. Dulce. Beijo. Também te amo. Beijo. Acabando essa confusão, tô lá no seu consultório, tá? Com bolo e tudo. Vambora, gente. Vamos aglomerar. Um abraço. Dia Pink, menina. Depois vamos fazer a próxima pro dia Pink.
tá? Fechado. Vamos fazer a próxima com o dia Vamos fazer a 20. próxima com o dia Fechado. 20. Fechado. Combinadíssimo. Combinadíssimo. Beijo grande, galera. Vou deixar salvo pra Vou não deixar cair. salvo pra não cair. Tá bom. Ó, pra você, meu Pra você, coraçãozinho. meu coraçãozinho. Beijo. Beijo. Tô acompanhando suas postagens lá, hein? postagens lá, hein? Pois é, minha filha, vai lá pegando. Eu vou descrever poesias para você depois, fazer recortes. Adoramos. Adoramos. Pra eu colecionar pro dia colecionar pro 20. dia Pink. É, nosso dia Pink vai ser incrível, gente. Vai ser maravilhoso. Bom, Nos aguarde. Isso aí. Vou salvar, galera. Vou salvar, galera. Beijo. Vou postar lá o link do Conuton. Conuton. Pra quem não se inscreveu ainda, se inscrever. Vai ter Dr. Gilberto Amorim, mulherada, que amam ele. Mais de 30 palestrantes já inscritos, não é isso? Já, a gente já está chegando em 30 palestrantes já. Ó, fantástico, o negócio tá maravilhoso. É a energia de vocês mesmo, né? alto nível. É energia. Beleza. Ah, gente, eu vou ter live com a Câncer de Mama 01. 01, vai, a minha amiga Vanessa. A gente fica tramando as coisinhas. Minha amiga Vanessa. Ó, vai cair. Vou encerrar. Pode encerrar. Beijo mais uma vez. Beijo, obrigada, meu amor. gratidão. Amo vocês. Obrigada. Também amamos você. Até a próxima. Até a próxima. Beijo, amor. Beijo. Vou fazer uma cara beijo. só. Já printaram? Printaram. Olha, gente. Beijo, Essa pessoa fala que vai desligar, ela não desliga não, gente. Não desliga, a gente vai. Tem que ir, mas não quer ir. Pô, parece namorado, gente. Aí desliga você. Mas é tipo isso, é o amor, é a paixão. Tudo doida mesmo, gente. Se acha na multidão. Beijo. Isso. Beijo, tchau.